Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos à nossa corrente de oração e renovação. Gente, há quanto tempo que a gente não faz a nossa corrente? Desde o final do ano passado, nós estávamos com a nossa corrente suspensa, estamos retornando agora e que alegria a gente poder estar junto novamente. Ainda não é do jeito que a gente gostaria, presencialmente na casa do Caboclo Birajara, mas a gente está aqui virtualmente unidos para fazer a nossa corrente de oração e de renovação e hoje sobre sentimentos. Eu estou passando aqui 2 minutinhos antes da gente iniciar nossa corrente para lembrar você o seguinte: vai ali na cozinha, corre, pega um copo de água, coloca ao seu lado para que o copo de água possa ser vibrado durante a nossa corrente. Enquanto isso, enquanto você vai ali na cozinha pegar o seu copo de água, a gente vai conversando, eu vou dando alguns recados e já já a gente inicia a nossa corrente. Nosso primeiro recado é a nossa corrente, a nossa próxima corrente já está marcada, é a corrente da família. Vamos falar sobre família e vamos pedir as bênçãos de nossa mãe Iemanjá daqui a 2 semanas, no dia 16 de maio, às 9 horas da manhã. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, estamos em maio, mês das mães, tem o Dia das Mães no próximo domingo. Olha, a Casa do Caboclo Birajara, ela vai preparar um estande de vendas de lembrancinhas para sua mãe, na véspera do Dia das Mães, no dia 8 de maio, no sábado que vem. Vai estar lá na porta da Casa do Caboclo Birajara, você que mora nas redondezas, você que conhece a Casa do Caboclo Birajara, pode passar por ali, vai ter itens de beleza, vai ter livros novos, livros seminovos, artesanatos, uma série de coisas que você vai poder olhar, vai poder adquirir para dar para sua mãe no dia seguinte. Aquela lembrancinha lá da Casa do Caboclo Birajara vai estar ajudando também a nossa casa. O stand vai estar montado das 9 até as 18 horas. Tá pegando copo de água? Já já a gente começa. Então, o primeiro recado era o da próxima corrente, que já está marcada para daqui a 15 dias, no dia 16 de maio. Segundo recado é o nosso stand de lembrancinhas para as mães, no próximo sábado, na frente da Casa do Caboclo Birajara. E eu quero dar mais um recado para você. Olha só, você que está acostumado a assistir às nossas correntes, a participar das nossas correntes, você sabe que no meio das correntes a gente coloca algumas canções espíritas muito bonitas, que nos ajudam a refletir, só que agora a gente vai fazer diferente. É uma novidade. Hoje nós não vamos colocar essas canções espíritas, porque afinal de contas, minha gente, a gente está fazendo a nossa transmissão pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e as músicas, as canções espíritas, elas têm direitos autorais e a gente tem que respeitar. Então, por questões de direitos autorais, hoje e nas nossas próximas correntes virtuais, nós não teremos aquelas canções espíritas tão bonitas. Quando a gente estiver presencialmente lá na Casa do Caboclo Birajara fazendo as nossas correntes, a gente volta a colocar aquelas canções. E o último recado, antes de começarmos a nossa corrente. Gente, compartilha, aproveita esses minutinhos para você compartilhar a nossa corrente. Tem muita gente que eu tenho certeza que gostaria de conhecer esse trabalho. Como eu disse, infelizmente ainda não é presencialmente na Casa do Caboclo Birajara, mas a gente está aqui virtualmente e a gente tem a facilidade de poder compartilhar, né? Então compartilha aí nos seus grupos de Umbanda, compartilha com a família. Hoje a gente vai falar de sentimentos, tem tanta gente que está desanimada, tem tanta gente que está pessimista, vamos falar sobre isso. Então compartilha com a família, compartilha com aquela pessoa que você percebe que está precisando de uma ajudazinha, um acalentozinho no coração. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você, vai ser maravilhoso para essa pessoa a quem você indicar também. Pegou o seu copo de água? Podemos começar a nossa corrente? Então, nós vamos começar a nossa corrente a partir de agora. E você que está acostumado com todos os trabalhos na Casa do Caboclo Birajara, sejam os trabalhos materiais, ou os trabalhos, ou materiais que eu digo presenciais, ou os trabalhos virtuais, você sabe que a gente sempre começa elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, conversando com Deus, melhorando as nossas vibrações através da oração de São Francisco. Então eu convido você a, junto comigo, cantar a oração de São Francisco para que a gente possa começar essa nossa corrente de oração e renovação dos nossos sentimentos.
Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A Casa do Caboclo Birajara sempre começa as nossas correntes de uma única forma, com muita alegria. Seja corrente presencial, virtual, a gente sempre começa com muita alegria. Já deixa a tristeza lá fora, bota os sentimentos ruins lá para fora, vamos levantar o nosso astral. Aliás, hoje a gente vai falar sobre sentimentos, então já começa assim, show tristeza, show depressão, vamos vibrar positivamente, astral elevado, canta comigo. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. Aos orixás ajuda para o dia a dia. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina, é luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. deixa lá fora. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Seja bem-vindo à corrente de oração. Aqui se vibra na mais pura alegria, pedindo a Deus que traga a renovação. e aos orixás. E aos orixás ajuda para o dia a dia. Então deixa lá fora. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. A nossa Umbanda traz conforto e harmonia, e nessa vida nos ensina a caminhar. É luz divina que sobre a terra irradia, os 7 raios de nosso Pai Oxalá. Deixa lá fora, show Deixa a tristeza. tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Deixa a tristeza lá fora, a depressão sai também. Eu quero ser feliz agora, na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. Somos elos do bem. Na corrente de Umbanda somos elos do bem. A música já começa assim, falando que cada um de nós é um elo nessa corrente. Então, cada um de nós tem a função nessa corrente de dar as mãos uns para os outros e vibrarmos uns pelos outros. Nós vamos pedir por cada um de nós e vamos pedir por todos aqueles que estão junto conosco nessa corrente. E para começar, eu quero convidar vocês a elevar os pensamentos ao nosso Pai Oxalá, junto comigo, para que nós possamos começar, iniciar o nosso encontro de hoje.
pensamentos elevados, corações elevados. Meu Pai Oxalá, a vós elevamos os nossos pensamentos no início desta corrente de oração e renovação, para vos pedir o vosso auxílio, a vossa presença e a vossa permissão para estarmos aqui reunidos, ainda que virtualmente, mas irmanados nos sentimentos, para estarmos reunidos, vibrando durante toda esta corrente. Permita, meu Pai, que de agora ao término desta corrente de oração e renovação, sejamos amparados por todos os nossos guias e protetores, por todos os nossos caboclos, pretos velhos, pelos nossos Exus guardiões que tomam conta de cada um de nós. Permita também que sejamos sustentados pelos mentores espirituais, nos trazendo o conforto de que precisamos, nos facilitando a comunicação e o entendimento, de forma, meu Pai, que ao sairmos desta corrente, saiamos realmente com os nossos sentimentos renovados, purificados, amenizados. Permita também que durante o transcorrer deste encontro, sejamos irradiados pelas vibrações de nossa Mãe Oxum. Que nossa Mãe Oxum possa tocar os nossos corações, amenizar a nossa dor, o nosso desânimo, o nosso sofrimento, colocando a mão no nosso coração. Acompanha-nos, meu Pai Oxalá, de agora ao término desta reunião. Acompanha-nos agora e sempre. Guarda-nos, protege-nos, fortalece-nos. Esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E ainda com o pensamento elevado, nós vamos cantar para Ele, dessa vez não com a canção espírita, vamos cantar diretamente para o nosso Pai Oxalá. Que o nosso Pai Oxalá abençoe a cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja. Meu Pai Oxalá, obrigado, meu Pai, que bom. As voltas do teu abraço são laços de luz e som. Meu Pai Oxalá, eu sei que estás em mim, nas dores da ilusão, na força do não e o sim. Peço agora teu amor, nesta hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes, nossas vidas tão carentes. Meu Pai Oxalá, és tudo na criação, igual teu poder não há. Me cura, me dá tua mão. Peço agora teu amor, nesta hora de esperança, pra ser livre como a flor, ser adulto, ser criança. Me abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes,
Epa, epa, babá, se eu estivesse na casa do Caboclo Birajara, eu ia pedir agora uma salva de palmas para o nosso pai Oxalá. Puxa, que bom a gente começar o nosso encontro assim, elevando os pensamentos, sendo abençoado pelo nosso pai Oxalá que está conosco o tempo inteiro. E que bom, minha gente, agora sim, poder falar, que bom a gente poder estar junto mais uma vez, reiniciando esse nosso trabalho que acontece em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês. Aliás, eu queria falar isso para você. Você que já conhece a corrente já sabe disso. Você que está vindo pela primeira vez, saiba que a nossa corrente ela obedece 2 calendários simultaneamente. A nossa corrente obedece o calendário material e o calendário espiritual. No calendário material significa o seguinte: em todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 9 horas da manhã, nós temos esse nosso encontro marcado. A nossa corrente de oração e renovação, cor. E o calendário espiritual, ele segue essa sequência de cores que você vê aí no símbolo da centelha que está ao meu lado. Então hoje nós estamos no raio azul. Está vendo esse raio azul saindo do triângulo? O triângulo representa Deus, o triângulo representa o Criador, e dele saem todas as vibrações, todas as energias, incluindo os orixás emanados de Deus, tudo que há na natureza. Hoje nós estamos no raio azul, e no raio azul o elemento é o sentimento e quem rege este elemento é Oxum. Então hoje nós pedimos as vibrações de Mãe Oxum, o auxílio de Mãe Oxum para os nossos sentimentos e vamos conversar sobre sentimentos. Então nós conversamos sobre sentimentos e em seguida nós pedimos o auxílio de Mãe Oxum para vibrar sobre nós. Na próxima corrente, que vai acontecer no dia 16 de maio, nós saímos do raio azul e vamos para o raio índigo. Aí no raio índigo o elemento é água e nós vamos pedir à nossa mãe Iemanjá que vibre sobre nós e que abençoe a nossa família. Esse é o calendário espiritual. Nós circulamos todo o símbolo da centelha que está aí ao meu lado, de cor em cor, de raio em raio, depois reiniciamos tudo outra vez, recebendo as vibrações de todos os nossos orixás. Mas hoje, minha gente, hoje a gente vai falar sobre sentimentos. A nossa corrente de oração e renovação hoje é para falar sobre o que vai dentro do nosso coração. E eu quero começar dizendo para você que a gente tem passado por bons momentos, né? Bons e maus momentos, né? Os nossos sentimentos ultimamente estão muito abalados. Por quê? Porque tem acontecido muita coisa na nossa vida, não é só na minha, do vizinho, na de todos nós, no meio dessa pandemia toda, inclusive. Tem acontecido muitas coisas na nossa vida que nos causam preocupação, desânimo, aquele desgaste emocional, aquele desgaste psicológico. E a gente às vezes tem a sensação de que tudo saiu do controle. Eu não sei mais o que eu vou fazer, onde que tudo isso vai dar, como é que tudo isso vai acabar. Enfim, isso mexe muito com os nossos sentimentos. Dá até a impressão para a gente às vezes que as coisas vão piorar, né? Enfim, a gente perde às vezes o otimismo. A gente acaba entrando no desânimo e no pessimismo. Por quê? Porque a gente vê coisas fugindo do nosso controle. A gente vê coisas acontecendo fora da nossa ação, que a gente não pode fazer alguma coisa de repente para resolver imediatamente. E aí vem o desânimo, vem o pessimismo. E esse sentimento de desânimo e de pessimismo, minha gente, eu quero explicar para você. Sabe por que acontece? Sabe por que a gente fica com pessimismo, achando que tudo vai piorar quando alguma coisa saiu do nosso controle? Por que a gente fica com esse sentimento de pessimismo? Por 2 motivos. O primeiro motivo é justamente esse, porque a gente quer ter o controle o tempo inteiro sobre tudo que nos cerca, sobre a nossa vida, sobre os resultados das ações. A gente quer ter o controle sobre tudo. E quando alguma coisa que não depende da gente segue um rumo diferente daquilo que a gente tinha idealizado, daquilo que a gente tinha planejado, aí a gente começa a achar que está tudo perdido. Ou seja, eu planejei uma determinada coisa e não saiu daquele jeito, aí eu já começo a achar que a coisa está perdida e que não vai mais voltar. E aí vem o desespero, vem o desânimo, vem a incerteza, vem o pessimismo. E não é só falando em termos de pandemia, eu estou falando em termos de tudo na nossa vida. Quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente tende a ficar com medo de que aquilo não retorne para o ponto em que a gente idealizou. A gente fica com medo porque a gente sente que não está no nosso controle. O segundo motivo que nos leva ao pessimismo e ao desânimo, sabe o que é? É porque a gente não vê o futuro. Então a gente não conhece o propósito
daquelas mudanças, daquilo que está acontecendo. A gente acha que aquilo não tem razão nenhuma, então a gente não conhece o propósito, não conhece a finalidade, acha que tudo vai piorar, e aí vem o pessimismo, né? Por não vermos o propósito daquelas mudanças que são positivas. As mudanças sempre são para melhor. E eu vou explicar isso para você. A gente não consegue ver que aquilo pode ser positivo, porque a gente só vê naquele momento. A nossa visão é muito imediatista. Aí vem o sentimento de tristeza. E, olha, eu vou fazer uma analogia que você vai entender bem. Quando as coisas saem do nosso controle e que a gente não vê uma possibilidade de mudança ou de melhora, sabe como que a gente se sente? A gente se sente como se estivesse em um barco à deriva. Ou seja, eu estou indo com as ondas. As ondas estão me levando para onde eu não quero ir. E eu não tenho o que fazer. Então a gente se sente à deriva. A gente se sente sem controle da nossa vida. E por isso mexe muito com os nossos sentimentos. Você já deve ter se sentido assim em algum momento em que você tinha planejado um rumo, um determinado rumo, e de repente parece que ficou à deriva, seguindo aí as marolas, seguindo a onda. E aí, com essa analogia, eu fico me perguntando, o que será que Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, deve ter sentido quando ele enfrentou aqueles dias que a gente aprendeu lá na escola, aqueles dias de calmaria, ou seja, parou o vento e o barco dele ficou à deriva. Ele não conseguia mais navegar. O que será que ele deve ter pensado? O que será que ele deve ter sentido? Ele deve ter ficado muito aflito. Ele deve ter ficado pensando que o cronograma dele ia atrasar, que tudo estava perdido, que ele não ia mais atingir as Índias, que era o objetivo dele. Enfim, ele deve ter se desesperado, deve ter ficado muito aflito. E aí, dias depois, o que acontece? Foi justamente por causa dessa calmaria, dele ter ficado naquele momento sem conseguir ir para onde ele queria, que era para as Índias, foi justamente devido a isso que daqui a pouco ele aportou aqui no Brasil, na costa brasileira, e mudou para sempre o rumo da história. A partir daí nasceu o nosso país, a partir daí a gente está aqui, hoje no Brasil. Se Pedro Álvares Cabral não tivesse chegado ali, se não tivesse enfrentado aquela calmaria, aqueles momentos de aflição, que para ele deve ter sido um tormento muito grande, deve ter sido uma emoção negativa muito grande, se não tivesse passado por aquilo, eu não sei como que seria o Brasil hoje, não seria nem Brasil, talvez tivesse sido descoberto mais tarde por alguém, não sei, mas não seria o que é. Então, foi graças a isso que a história mudou. E mudou para melhor, a gente está aqui hoje. Quantas pesquisas científicas, minha gente, foram desenvolvidas pela humanidade depois da pandemia da gripe espanhola no começo do século XX? Foi graças àquela pandemia, lá no início do século XX, que os cientistas se especializaram nas questões dos vírus, conseguiram estudar mais os vírus, desenvolver vacinas para gripe, por exemplo. Você sabe por que hoje a gente não mistura a água que a gente bebe com água suja? Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Claro, eu não vou beber água suja. Mas sabe por que a gente não mistura? Sabe por que a gente não faz a instalação de esgoto hoje junto da instalação de água potável? Por quê? Porque lá na Idade Média houve a peste negra. E naquela época, essas instalações, a água limpa corria junto da água suja. E ninguém sabia que a água suja fazia mal. Foi graças à grande peste, a peste negra lá na Idade Média, que todo mundo ficou doente, que dizimou a Europa, que a partir dali foram pesquisar e descobriram que o problema era porque a água suja trazia micro-organismos, trazia bactérias que causavam doenças, e o mundo mudou por causa disso. Você está vendo como às vezes a gente não consegue ver horizonte, a gente acha que as coisas estão acontecendo assim, sem um propósito para melhorar, que as coisas nos desesperam, causam aflição, causam dor, mas depois justificam essa dor quando nós percebemos a melhora que aquilo tudo que a gente passou trouxe. Lá na Idade Média, na gripe espanhola, Pedro Álvares Cabral, todos eles tiveram a mesma coisa em comum, um momento de grande aflição, mas que mudou a humanidade e mudou para melhor. Então, eu quero dizer para você que, por incrível que pareça, aquilo que acontece assim, a revelia da nossa vontade, que não é porque a gente quis que acontecesse, mas aconteceu, não acontece fortuitamente, não acontece de graça, sem motivo. Tem sempre uma causa por trás. É que a gente não vê essa causa, né? A gente só vai entender depois, quando as coisas aconteceram.
mas tem sempre uma causa por trás e é uma causa guiada por uma inteligência muito superior à nossa. É uma inteligência que visa justamente uma consequência positiva para nós, no âmbito pessoal, ou para a humanidade, se for algo que se estenda sobre a coletividade. Só que o desespero de quem passa por aquele momento, por aquela situação, ele é grande. E é grande justamente porque aquela pessoa que está passando por aquilo não entende isso. É possível que agora você esteja passando por uma situação na sua vida e que você não entenda a causa. Mas lembre-se disso que eu estou falando. Tem sempre uma inteligência por trás. E nada nos acontece que não seja para o melhor. Só que a gente não entende isso. E aí a gente não consegue perceber que a gente, em todos os momentos, e principalmente naqueles momentos mais aflitivos, a gente está passando por um movimento renovador. Ou seja, para renovar alguma coisa que vai trazer coisas boas, ou para a gente, se a circunstância for no âmbito pessoal, ou para o mundo, se for no âmbito coletivo, como essa pandemia, por exemplo. Quanta coisa mudou com essa pandemia que a gente está passando aí? Você sabia que lá no Oriente Médio, onde existiam algumas guerras, algumas delas foram paradas, foram estagnadas, foram suspensas por causa da pandemia? Você sabia que muitos tratados de paz foram assinados por causa da pandemia, dessa que a gente está passando agora, que era para que as nações pudessem se unir para combater o inimigo em comum? Quantas pesquisas científicas têm sido desenvolvidas em função dessa pandemia? Quantos movimentos de auxílio ao próximo têm sido desenvolvidos por causa da pandemia? Quanta gente se mobilizando para ajudar outras pessoas? Enfim, sempre tem um movimento renovador por trás das maiores dores que a gente possa imaginar. Eu quero dizer com isso que o nosso barco, assim como o de Pedro Álvares Cabral, nunca está à deriva. Você pode pensar que o que você está passando é um momento de barco à deriva, sem controle, sem comando, a coisa indo para qualquer lugar que você não queira. Não é assim. Nunca o nosso barco está à deriva, nunca ele está sem rumo. Nós é que achamos que isso está acontecendo porque a gente tem a nossa visão limitada. Mas aquilo que acontece na sua vida e que você pode classificar como algo ruim, sempre vai trazer consequências positivas para você. Porque o meu, o seu, o nosso barco tem um capitão. E esse capitão sabe exatamente para onde ele está nos levando. E ele sempre nos leva para onde vai nos fazer bem. É que a gente não consegue ver, eu torno a dizer, a gente tem que aguardar. Mas é claro que quando eu falo assim, o nosso capitão está nos levando sempre para algum lugar que vai nos fazer bem, eu não estou falando isso pela ótica material, não. Porque se a gente falar pela ótica material, a minha visão material, a sua visão material, a visão material que a gente tem aqui é, se ele está me levando para onde vai me fazer bem, por que não me faz ganhar na loteria? Por que não me faz encontrar o amor da minha vida? Isso seria me fazer o bem. Por que não me faz me curar de uma determinada doença, de uma determinada enfermidade que eu tenho? Isso é o que a minha visão material diz que é me fazer o bem. Só que a visão do nosso capitão não é uma visão estritamente material, porque o nosso capitão não nos vê somente nessa vida material que nós vivemos, desde o momento que a gente saiu da barriga da nossa mãe até o momento da sepultura. Ele nos vê por toda a eternidade. E ele sabe o que é melhor para nós, enquanto espíritos, aquilo que irá nos trazer alguma lição, algum aprendizado, nos fazer melhores no futuro. E, obviamente, nós sendo melhores, sendo mais perfeitos um pouquinho do que somos hoje, nós seremos mais felizes. A nossa felicidade, sob a ótica do nosso capitão, não é a felicidade momentânea, não é a felicidade material que se extingue com a morte. A nossa felicidade é a felicidade eterna, e a felicidade eterna só é conquistada pelo desenvolvimento da nossa consciência, das nossas percepções, do nosso entendimento, do amor, ou seja, pelo nosso crescimento moral. E é para isso que o nosso capitão nos leva. Então, tudo aquilo que a gente passa e que a gente considera muito ruim e que mexe muito com os nossos sentimentos, tudo, minha gente, tudo sempre tem uma lição para nos ensinar. A dificuldade financeira, a doença, o desemprego, tudo tem uma lição para nos ensinar, tudo nos faz melhorar, tudo nos acrescenta alguma coisa. Quer um exemplo? Quantas pessoas, quando atravessam, por exemplo, assim, um período de doença,
daquela enfermidade que a pessoa tem que ficar na cama. Quantas pessoas dessas, às vezes, precisam contar com o auxílio de outras pessoas? E, às vezes, essas pessoas que vão ajudar são justamente aquelas pessoas que aquele que está doente não gostava, não se dava, já tinha humilhado, às vezes. E aí está ali contando com o auxílio daquela outra pessoa. Então, como que a doença pode convidar a gente a reflexões, por exemplo, sobre humildade? Pode convidar a gente a reflexões sobre a transitoriedade do corpo físico. O meu corpo físico vai, mas eu continuo existindo, eu continuo consciente, eu continuo mesmo dentro de mim, mas o meu corpo físico está indo. Então, a doença pode nos ensinar sobre isso, pode nos ensinar sobre paciência, sobre valores. Um desemprego, por exemplo, como que um desemprego pode nos ensinar alguma coisa? Pode nos ajudar, por exemplo, a refletir sobre o valor do trabalho, porque eu posso ter negligenciado no passado, ou nessa encarnação ou em outras, de alguma maneira, em algum momento, o meu próprio esforço. Eu posso ter negligenciado o meu emprego, eu posso não ter dado valor àquilo que hoje me faz falta. Então, uma situação de desemprego ela pode nos ajudar a refletir sobre o valor do trabalho, sobre a reordenação de prioridades, porque uma vez desempregado, eu tenho que reordenar minha vida, eu tenho que agir com mais inteligência, eu tenho que reordenar, tirar aquilo que não é prioritário. Pode nos ensinar, por exemplo, a combater a vaidade, o ego. Uma crise financeira, por exemplo, pode nos auxiliar também a descobrir, sabe o quê? Potenciais que a gente não sabia que tinha. Então você está desesperado porque você está numa crise financeira. E quem sabe você tem um potencial grande aí dentro de você, que você está sofrendo, desanimado, mas ele está aí dentro e poderia despertar. Quanta gente na maior crise que estava passando descobriu que sabia fazer alguma coisa e que deu certo. Vendeu, prosperou. Eu conheço casos de grandes empresas que começaram assim, na dificuldade do seu fundador. O seu fundador passava por uma crise financeira absurda e resolveu fazer uma coisa que ninguém achava que ia dar certo. E deu certo. Então nós temos potenciais e às vezes a gente não escuta os nossos potenciais e a gente se entrega ao desânimo porque está passando por aquela situação, o nosso sentimento fica combalido, a gente se entrega ao pessimismo, achando que o nosso barco está naquela calmaria, está à deriva, que não tem controle, e às vezes aquilo está acontecendo justamente para nos ensinar alguma coisa. Às vezes essa situação difícil que a gente está passando e que mexe tanto com o nosso sentimento é justamente para isso mesmo, para mostrar, olha, abre os seus olhos, você não está indo pelo caminho certo, muda o seu rumo, pensa de uma maneira diferente, como a gente diz, né? Pensa fora da caixa. Ou seja, pensa de uma maneira diferente, tenta alguma coisa nova. Não adianta ficar para baixo, não adianta ficar triste, não adianta ficar deprimido. Na minha adolescência, a minha mãe falava uma frase, naqueles momentos de adolescência que a gente entra, às vezes, em crise existencial e que a gente fica triste, fica para baixo e sofre por tudo. A minha mãe falava uma frase para mim, aliás, uma frase não, uma palavra, e que eu nunca esqueci e que até hoje eu trago para mim. Ela começava dizendo o seguinte: até quando vai ficar nisso? Quando eu começava a ficar triste, até quando vai ficar nisso? E aí, com uma palavra, ela mudava o meu estado de ânimo. Ela falava, sacode. Ou seja, você quer continuar triste? Você quer continuar nessa situação? Tem coisa que você pode fazer para mudar. Por que não fazer? Sacode. Sacode significa, vamos agitar, vamos fazer o que é preciso ser feito. Não adianta ficar para baixo, não adianta ficar triste. O que é possível mudar, vamos mudar. O que não for possível, vamos entender que vai trazer coisas boas e que o nosso barco não está à deriva. Então, nesse ponto ainda, sobre sacudir, sobre mudar os paradigmas, mudar a forma de pensar, encontrar soluções, eu tenho também um outro caso pessoal para contar. Eu já contei 1000 vezes e vou continuar contando porque mudou minha vida e talvez ajude a mudar a sua também. Uma vez, alguns anos atrás, a nossa casa, você sabe que casa de Umbanda está sempre em dificuldade financeira, né? Então, há um tempo atrás, a nossa casa, a casa do Caboclo Birajara, estava passando por uma dificuldade enorme, financeira, pagando, porque a gente paga aluguel, enfim, uma série de dificuldades. E eu estava muito preocupado com aquela situação. Cheguei a um ponto que a preocupação foi crescendo, eu me desanimando, ficando muito preocupado com aquilo, e enfim,
se tornou um desespero. Eu fiquei desesperado com a situação financeira da casa do Caboclo Birajara. E aí, quando eu dei por mim, minha gente, e talvez isso possa estar acontecendo com você, eu estava numa situação emocional muito crítica, uma situação emocional muito ruim. E aí eu resolvi pedir orientação espiritual, né? Eu fiz as minhas lamentações, minhas orações, reclamei, pedi, e eu esperava que algum espírito, já que somos um terreiro, né? Algum espírito falasse assim: pode deixar que eu vou te ajudar e vou resolver sua situação financeira, a situação da nossa casa. Pode deixar. Eu esperava isso. Não foi essa a resposta que eu tive. Conversando com a pombagira da casa sobre isso, ela me respondeu com uma frase. Ela disse assim para mim: meu filho, as dificuldades financeiras nada mais são que um desafio à sua inteligência e à sua criatividade. Gente, eu nunca mais me esqueci. Essa frase me disse tanta coisa naquele momento que eu nunca mais esqueci, porque eu percebi como que eu estava deixando de lado o que tinha de melhor em mim, que é o meu raciocínio, a minha criatividade, a minha capacidade de modificar as coisas, me entregando ao desespero, me entregando ao desânimo, me entregando à tristeza, à aflição, quando a solução estava em mim. Eu podia usar minha inteligência, podia usar minha criatividade, procurar formas de poupar por um lado, procurar formas de conseguir novos recursos por outro lado. É criatividade, é inteligência. E eu estava deixando o desespero me envolver e me cegar para essas possibilidades. Eu entendi que, com essa frase, que as dificuldades pelas quais a gente passa, elas podem e devem, melhor dizendo, elas devem ser encaradas não como uma punição, como um barco à deriva, como um castigo, como um fardo pesado, nada disso. A gente não tem que ficar arrastando o fardo, a gente não tem que ficar carregando aquela dor. A gente tem que encarar aquilo como um desafio. Você está passando por alguma dificuldade que está mexendo com o seu sentimento? Uma dificuldade em relacionamento, uma dificuldade profissional, uma dificuldade financeira, encare como um desafio, sim, como um jogo, um desafio que requer o seu raciocínio e a sua criatividade para vencer. Não fique esperando que a solução venha de fora, às vezes está dentro de você, você tem potencial, você tem uma grande criatividade latente aí dentro de você, você tem ideias, por que não utilizá-las? Por que não colocá-las no papel e fazer força para ir para frente? Você tem uma grande capacidade de raciocinar, pensa nas consequências do que quer fazer, analisa direitinho. Você tem como criar possibilidades novas para vencer esse jogo. Então, depois que a pombagira falou isso para mim e que eu entendi, isso não quer dizer que a nossa casa nunca mais teve problema financeiro, não. De vez em quando ela tem. Mas sempre que aparecem os problemas financeiros, eu encaro de uma outra maneira. Não deixo mais aquilo me afligir e me causar aquela dor, aquele sentimento angustiante, terrível, que ninguém gosta de passar. Eu encaro de uma outra maneira, eu procuro soluções e encontro soluções mais facilmente. Por quê? Porque eu estou dando chance à minha inteligência e à minha criatividade. Não estou fixado na tristeza, na dor, no sofrimento, no desânimo. Então, minha gente, depois que eu recebi essa mensagem, eu passei a levar para tudo na minha vida. Mas, enfim, como eu estava dizendo, tudo pelo que a gente passa na nossa vida e que nos causa tanto desgosto, tanta angústia, tanto sofrimento, tanto sentimento ruim, tudo tem sempre um fim providencial. Tudo que a gente passa para nos mover daquela situação estagnada, para modificar a nossa vida, para nos empurrar para frente. O empurrar para frente muitas vezes é com dor, porque a gente não quer sair do nosso ponto de conforto. A gente não quer sair do nosso ponto de equilíbrio. Então, muitas vezes, as situações nos empurram para frente, como a pandemia da gripe espanhola empurrou a humanidade. Como a pandemia lá da peste negra empurrou a humanidade no rumo do conhecimento, saindo do conforto, da zona de conforto, de deixar a água suja junto com a água limpa sem ter trabalho. Então, as situações pelas quais a gente passa sempre tem um fim providencial. E tudo isso fica muito mais fácil da gente entender quando a gente confia no nosso capitão. Quando a gente confia nessa inteligência suprema que rege a nossa vida, que guia a nossa vida, não a minha e a sua simplesmente, a vida da humanidade. Guia todos os nossos passos. O capitão do nosso barco, que vê tudo o que a gente precisa e que vai nos levar
para chegarmos a este porto seguro. Hoje, por mais que o mar esteja com tormentas, com maremotos, ondas altas, ou então naquela calmaria que nada parece andar para lugar nenhum, tudo isso nos traz aprendizado e não vale a pena a gente ficar curtindo a fossa, curtindo o sofrimento, curtindo a dor. Desse alguns momentos para você sentir aquela tristeza. Mas quando passar esses momentos, fala assim: chega, chega, não preciso disso. Vou usar minha inteligência e minha criatividade para resolver aquilo que eu posso. E o que eu não posso resolver, eu tenho certeza que o meu capitão está levando o meu barco para onde eu vou encontrar o melhor para mim. Não sob a ótica material, como eu disse, mas sobre a vida espiritual. Então pode ser que a sua vida nesse momento esteja naquela calmaria, né? Estagnada, semelhante àquela calmaria que mudou o rumo da história com a viagem de Pedro Álvares Cabral. Então é o que eu estou dizendo. Se tiver alguma coisa que você possa fazer para mudar essa situação, faça. Não tenha medo de arriscar, de mudar. Não tenha medo de tentar. Exercite a sua criatividade, exercite a sua inteligência e vá em frente. Agora, se for alguma coisa que você já pensou, já tentou raciocinar, buscar soluções e não encontrou, então acredite, tem um propósito maior aí. Tem um propósito que foge ao seu conhecimento e que vai ser sempre para melhor, porque o nosso capitão não nos guia para naufrágios. O nosso capitão nos guia para portos seguros. Então, é confiar no nosso capitão para aqueles casos em que você não consegue resolver essa situação. A gente não pode querer ter o controle sobre tudo. Tem coisas que realmente não estão sob o nosso controle, tem coisas que a gente tem que passar, independente de para onde a gente remar, a maré irá nos levar para determinados pontos, porque a gente tem que passar por aquilo. E a gente tem que acreditar no nosso capitão. Minha gente, isso se chama fé. Ou a gente tem, ou a gente sofre. Ou a gente luta pelo que a gente quer, com criatividade, com inteligência, ou a gente sofre. Ou a gente acredita e fortalece a nossa fé, acredita que tudo é para melhor, é para mudar a nossa vida, é para melhorar, ou a gente sofre. A gente tem essa escolha. Ou continuar sofrendo, ou a gente continuar assim, sofrendo, continuar amargurando aqueles sentimentos, ou então a gente fazer algo para mudar, ou acreditar que está indo para melhor. Só tem essas duas opções. É claro que é difícil, às vezes, a gente pensar dessa forma quando a gente está sofrendo, né? Mas quando a gente tem fé, quando a gente acredita que o nosso capitão sabe o que está fazendo, o pessimismo vai embora, o desânimo vai embora, o pessimismo se transforma em otimismo. Eu sei que é difícil a gente se sentir assim em todos os momentos da nossa vida. E isso, sabe por que acontece? Porque a gente quer ser o dono dos resultados. A gente quer que os resultados de tudo que acontece na nossa vida sejam exatamente aqueles que a gente planejou. Eu quero dizer para você que as nossas ações nos pertencem. A gente tem que fazer sempre o que é o correto, sempre aquilo que a gente acha que irá nos levar para onde a gente quer. Mas os resultados não nos pertencem. Guarda isso para você diminuir o sofrimento. Entenda que as suas ações lhe pertencem, não pertencem a outra pessoa, não é ninguém, nem material e nem espiritual, que vai fazer por você o que você tem que fazer. Mas o resultado daquilo, isso não te pertence. Isso vai acontecer se assim tiver planejado na rota, planejada pelo nosso capitão. Então, nosso papel nessa vida e na nossa existência é navegar. Mas se vai ter alguma calmaria no meio dessa navegação, se vai ter algum maremoto, se vai ter algum vento forte, algum vento diferente que vai nos levar para outros portos, minha gente, somente Deus é que vai saber. O importante nisso tudo é que a gente confie. Se a gente não confiar, a gente vai sofrer. Afinal, existe até uma frase que eu gosto muito, que era até de uma novela assim, né, que dizia: tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E eu tenho certeza que, seja o que for que possa estar acontecendo na sua vida agora, vai melhorar. É só você acreditar e ter fé. Vamos melhorar o nosso otimismo e, para isso, a partir de agora, eu convido você a, junto comigo, elevar os seus pensamentos ao nosso Pai Oxalá,
para pedirmos as bênçãos para os nossos sentimentos. Pensamentos elevados, coração elevado. Meu Pai Oxalá, nós elevamos os nossos pensamentos a vós, para vos pedir sobre os nossos sentimentos. Nossa visão material, meu Pai, nos cega de tantas coisas. Nossa ansiedade atrapalha o nosso equilíbrio emocional, porque nós queremos o tempo inteiro ter o controle de todos os resultados em nossas mãos. E nos desesperamos quando algo sai daquilo que tínhamos planejado anteriormente. Essa, meu Pai, é uma característica humana de espíritos imperfeitos que somos, imediatistas e ainda enceguecidos pelo olhar material. E é por isso que, apesar de termos escutado agora sobre sentimentos, sobre a questão da fé, apesar de termos escutado sobre a ação do nosso capitão, do nosso comandante, do nosso guia maior sobre nossa vida, é por isso que ainda nos desesperamos, porque somos seres imperfeitos, encarnados e enceguecidos. Por esse motivo, meu Pai Oxalá, juntos elevamos os pensamentos a vós nesta corrente, vos pedindo o auxílio espiritual para aqueles momentos de dor, para aqueles momentos de desespero, de sentimentos em desalinho, de desânimo, de descrença. Permita, meu Pai, que nos piores momentos por que passarmos, nos momentos de maior aflição, tenhamos sempre ao nosso lado bons espíritos nos socorrendo, porque somos imperfeitos e precisamos de ajuda. Espíritos que possam nos intuir melhores e mais rápidas soluções para a nossa dificuldade profissional, para a nossa dificuldade financeira, para a nossa dificuldade conjugal, enfim, para todos os problemas por que passarmos. Que tenhamos o amparo, o apoio dos bons espíritos a nos intuir soluções. E para aquelas situações cuja solução não está próxima, ou que não há solução porque tenhamos que passar por aquilo, que esses mesmos bons espíritos se acerquem de nós e nos deem ânimo, que nos façam relembrar da necessidade das provações na matéria, para que haja a felicidade eterna, a felicidade do espírito, aquela alcançada somente a libertação, somente após a libertação dos nossos próprios erros. Meu Pai Oxalá, ajuda-nos a desenvolvermos maior inteligência emocional, maior criatividade, para que tenhamos melhores condições de lidarmos com as nossas dificuldades emocionais. Que nunca percamos de vista que tudo está sob controle, tudo está em vossas mãos. Nós é que não enxergamos, nós é que ficamos ansiosos, nós é que nos desesperamos e esquecemos que temos um Pai que cuida de nós em todos os momentos e que sabe o que é melhor para nós, que navega o nosso barco em direção a portos seguros, não importa qual a tormenta que passamos nesse momento. Meu Pai Oxalá, vibra sobre nós. Permita que os nossos amigos espirituais nos sustentem nas maiores dores, nos auxiliando a recobrarmos a serenidade, a paz, a tranquilidade na consciência e o bem-estar. Meu Pai Oxalá, permita que sejamos sempre acompanhados pelo vosso amor e que a nossa confiança nos seus desígnios seja cada vez mais aumentada, que não percamos nunca de vista a capacidade, a potência infinita que há no pensamento, na mente, no amor do nosso capitão maior, que sois vós. Abençoai-nos agora e sempre,
E permita, meu Pai Oxalá, que a partir de agora recebamos nós também as vibrações de nossa Mãe Oxum. Que nossa Mãe Oxum possa vibrar sobre nós as irradiações do raio azul, o raio do amor, dos sentimentos. Mãe Oxum, Senhora das águas, Senhora da vida, Senhora da felicidade, Senhora dos bons sentimentos, Senhora do amor, é a Senhora agora, a quem todos nós em prece e em corrente elevamos os nossos pensamentos. Cada um de nós nesta corrente vibra por si e pede por todos os outros a voz. Mãe Oxum, a Senhora que comanda o nosso coração, é a Senhora que eu peço auxílio. Você que acompanha essa corrente, caso o coração esteja apertado, caso haja sentimentos de desânimo, de tristeza, de dor, coloca sua mão no seu coração. Minha Mãe Oxum, nós vos pedimos por cada um de nós, e especialmente por essas pessoas que nessa corrente estão sofrendo, indicando isso com a mão sobre o peito. Sofrem por perdas, sofrem por desamor, sofrem por situações físicas, orgânicas, de doenças, sofrem por questões profissionais, sofrem por questões financeiras ou questões conjugais. Não importa, o sofrimento é um só, a dor é uma única dor. A Senhora, como mãe dos sentimentos, como aquela que coordena os nossos corações, nós vos pedimos em prece, minha Mãe, que atenue a dor de cada um de nós. Irradie sobre cada um de nós o raio azul, o raio dos bons sentimentos, aquele que traz tranquilidade, que traz paz, que traz amor, esperança. Jogue sobre nós, derrame sobre nós as águas da sua cachoeira, límpidas, brilhantes, cristalinas, que elas penetrem sobre o nosso chakra coronário, sobre a nossa cabeça, percorram todo o nosso corpo, lavem o nosso espírito, lavem o nosso corpo físico, lavem a nossa alma, inundem o nosso coração, levando com elas para fora todas as dores, todos os sentimentos negativos, todas as tristezas, que sejam carregados nas águas dos rios para que nunca mais voltem. Nós vos pedimos, minha Mãe, que as nossas lágrimas sejam transformadas em água da cachoeira e que pelas nossas lágrimas transformadas em água dos rios, em água das cachoeiras, toda a nossa dor seja amenizada, todo o nosso sofrimento seja aplacado. Coloca a vossa mão, minha Mãe, sobre o nosso coração. Vibra por cada um de nós. Limpa o nosso sentimento. Aumenta a nossa confiança de que tudo vai dar certo, de que nós vamos superar todas essas dificuldades pelas quais estamos passando. E eu tenho certeza, minha Mãe Oxum, que nós vamos superar tudo, seja qual for a dificuldade que estivermos passando nesse momento, que cada um de nós estivermos passando nesse momento. Com fé, eu tenho certeza que nós vamos superar, porque nós temos a Senhora como nossa mãe, limpando o nosso coração, nos trazendo a alegria de viver, a alegria, a esperança, a felicidade. Novamente, renova, minha Mãe, os sentimentos positivos em cada um de nós. Para aquele que sofre pelo desemprego, renova a esperança.
para que essa pessoa tenha certeza de que com um pouquinho mais de ação ela vai conseguir resolver. Falta pouco para ser empregada outra vez. Aquela pessoa que tem problemas financeiros, minha mãe, coloca no coração a certeza de que tudo vai se resolver, que é preciso algumas medidas ainda de economia, de criatividade, mas que tudo vai se resolver. Intua, minha mãe, se possível for, soluções. A senhora é dona do ouro também auxilia cada um de nós a termos as intuições para a prosperidade. Aquela pessoa que sofre pela perda de algum familiar, minha mãe, coloca a mão no coração com carinho, lava esse coração. Esse coração está sofrido demais. Coloca nesse coração a certeza do reencontro. Coloca nesse coração a certeza de que aquele que partiu está em boas mãos e que o reencontro futuro é inevitável. Aquela pessoa que sofre, minha mãe, por doença, coloca no coração dessa pessoa a certeza de que tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar, tudo é para melhor. Enfim, minha mãe Oxum, toca o nosso coração, lava em suas águas. Nós colocamos agora o nosso coração em vossas mãos e nós temos certeza de que com o nosso coração em vossas mãos seremos sempre abençoados, agora e sempre. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Ora e eu, ora e eu, ora e eu, minha mãe Oxum. E é em seu louvor, e para recebermos ainda mais as vossas irradiações, bênçãos, vibrações positivas, que nós nos permitimos abrir o nosso coração e receber a luz azul e o vosso amor sobre cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Orixá da vida, orixá das águas, orixá do amor. Ora aí, eu, mamãe Oxum. Ora aí, eu, mamãe. Abença minha mãe Oxum. Abençoe seus filhos. Ora aí, eu. No céu uma estrela vem brilhando, nas águas do amor refletindo. Ai, Oxum, de alegria estou sorrindo. Ai, Oxum, de alegria estou sorrindo. Também na cachoeira tem a força da Oxum. Oxum é minha mãe e meu pai é o. Vibra sobre nós, minha mãe Oxum. Cachoeira tem a força da Oxum. Irradia sobre nós. E meu pai é o. Ouvi o brado da mamãe Oxum do alto da cachoeira, e ela bradava tanto esperando algum para jurar bandeira. E ela bradava tanto esperando algum para jurar bandeira. Ouvi o brado da mamãe Oxum. Ora e eu, mamãe, vibra sobre nós, minha mãe, limpa o nosso coração, cuida de cada um de nós, cuida dos seus filhos. Ora e eu, bradava tanto esperando algum para jurar bandeira. cuida dos nossos sentimentos, minha mãe, cuida do nosso coração, todas as Oxuns. salve todas as Oxuns. Mamãe. Oxum. Ela é flor de maio. Ela é flor de maio. Ela é flor de maio. Se a minha mãe é linda, flor de maio. É flor de maio. Se a minha mãe é linda, flor de maio. Ora e eu, É flor de maio. Ela é flor de maio. Ela é flor de maio. Se a minha mãe é linda, flor de maio. É flor de maio. salve a cachoeira de Se nossa a mãe Oxum. minha mãe é linda, flor de maio. É flor Lava de os nossos maio. sentimentos, minha mãe, lava o nosso coração, limpa os nossos Minha sentimentos. mãe Oxum, ora
Vibra sobre nós. Rainha da cachoeira, A deusa da beleza. a deusa da beleza é minha mãe Oxum, Orixá da natureza. orixá da natureza. A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza. Ó minha mãe Oxum, ora eu, rainha da cachoeira. Ora eu, a A deusa deusa da da beleza. beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza. A deusa da beleza é minha mãe Oxum, orixá da natureza. Aí vem mãe Oxum passeando, passeando no clarão da lua. Aí vem mãe Oxum passeando, passeando no clarão da lua. Ah, como mas é como é linda. linda, mas como é linda, mamãe Oxum passeando no clarão da lua. Mas como é linda. é linda, mas como é linda, mamãe Oxum passeando no clarão da lua. Ai, eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, olhando o lírio, liuê, olhando o lírio, liuá, olhando o lírio pra enfeitar nosso bongá. Olhando o lírio, liuê, olhando o lírio, liuá, olhando o lírio pra enfeitar nosso bongá. Ora eu. Olhando o lírio, liuê, olhando o lírio, liuá, Aí eu. olhando o lírio pra enfeitar nosso bongá. Olhando o lírio, liuê, olhando o lírio, liuá, olhando o lírio pra enfeitar nosso bongá. Vibra sobre nós, minha mãe, limpa o nosso coração nas suas águas, na sua cachoeira, minha mãe Oxum. Que mamãe Oxum abençoe a todos, que mamãe Oxum nos cubra com seu manto de amor, que mamãe Oxum lave os nossos corações, trazendo calma, trazendo tranquilidade. Que mamãe Oxum traga vida à minha mãe, vida em abundância, lave os nossos destinos, nossos caminhos, nos trazendo vida, nos trazendo vitalidade. Ora aí eu, salve nossa mãe Oxum, a sua bênção, minha mãe. Ora aí eu, Oxum, vamos cantar juntos nessa corrente de fé. Ora aí eu, Oxum. Aí eu, mamãe. Salve a dona das águas. cachoeira da mamãe Oxum, ela é tão linda que dá gosto ver. A cachoeira da mamãe Oxum, ela é tão linda que dá gosto ver. As águas rolam, mamãe, as águas brilham, mamãe, mas que beleza, minha mãe, e maravilha. As águas rolam, mamãe, as águas brilham, mamãe, mas que beleza, minha mãe, que maravilha. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga no ai, eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga no ai, eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga no ai, eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga no ai, eu. A cachoeira da mamãe Oxum, ela é tão linda que dá gosto ver. Vibra sobre A nós, cachoeira da minha mãe. mamãe Vibra sobre o nosso Oxum, coração. ela é tão linda que dá gosto ver. As águas rolam, mamãe, as águas brilham, mamãe, mas que beleza, minha mãe, e maravilha. As águas rolam, mamãe, as águas brilham, mamãe, mas que beleza, minha mãe, e maravilha. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ora, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Ai, eu, mamãe, oi, me pega, me joga na eu. Fiquem com Deus, pessoal. Que mamãe Oxum abençoe, ilumine, fortaleça todos nós, hoje e sempre. Ora aí eu, Oxum. Ufa. Como é bom a gente receber as vibrações de nossa mãe Oxum sobre nós.
nós agradecemos, ainda irradiados pela força do raio azul, o raio que vem dos sentimentos, do coração de nossa Mãe Oxum, agradecemos por essa luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz! Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz nós recebemos. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Minha Mãe Oxum, nós vos agradecemos por termos sido irradiados pela luz do raio azul, guiado pela vossa mão. Permita que essa luz continue a irradiar-se sobre nós continuamente, vencendo, minha Mãe, os nossos sentimentos difíceis, as nossas dores, os nossos sofrimentos, lavando o nosso coração sempre com a luz azul irradiada de nossa Mãe Oxum, com as águas da sua cachoeira. Minha Mãe Oxum, continua vibrando sobre nós a luz azul agora e sempre. E muito obrigado por tudo. Ai, ei, eu, quanta luz! Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz! Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz! Quanta luz, quanta luz. Meu Pai Oxalá, nós queremos também vos agradecer por ter nos permitido recebermos as luzes de nossa Mãe Oxum, a luz irradiada do raio azul. Permita, meu Pai, que sejamos sempre abençoados, tanto por nossa Mãe Oxum quanto por vós. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de termos sido vibrado, de termos sido abençoados verdadeiramente pelo vosso amor, pela luz irradiada de nossa Mãe Oxum, pela luz azul. Muito, muito obrigado por tudo, meu Pai Oxalá. Muito obrigado por tudo. E agora, minha gente, como forma de agradecimento, eu convido vocês a, junto comigo, elevarem os pensamentos ao nosso Pai Oxalá mais uma vez, recitando a prece de Cáritas. Meu Pai Oxalá, nós gostaríamos muito de vos agradecer e não temos palavras para expressar o tamanho da nossa gratidão. Por isso, receba um pequeno sinal do nosso coração, do nosso agradecimento, através da prece de Cáritas, a qual eu convido a todos, junto comigo, recitarem nesse momento, e que começa assim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Meu Pai Oxalá, mais uma vez, nós vos agradecemos pela oportunidade de termos estado reunidos durante esta corrente, conversando sobre sentimentos, recebendo o auxílio espiritual para amenizar as nossas dores. Continue abençoando cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Estamos chegando ao fim da nossa corrente, mas eu quero dizer para você que nós já temos um encontro marcado. O nosso próximo encontro é daqui a 15 dias, no dia 16 de maio, e saímos do raio azul e vamos para o raio índigo, o raio de Iemanjá, o raio das águas, e aí vamos pedir a Iemanjá a bênção para toda a nossa família, para todas as nossas famílias. Nosso encontro já está marcado e eu quero encerrar esta corrente, lembrando a você mais uma vez que sim, olha só, tem um recado para você. Nós temos agora, você que não está sabendo disso, um programa, um encontro todas as quintas-feiras às 9 horas da noite, aqui na página da Casa do Caboclo Birajara e no canal do YouTube A Centelha Divina, falando sobre Umbanda. Então eu aguardo você na próxima quinta-feira às 9 horas da noite. Segundo recado, no dia 8 de maio, véspera do Dia das Mães, a Casa do Caboclo Birajara irá montar um estande de vendas de lembrancinhas para mãe na frente da casa. Então, das 9 às 18 horas, estaremos lá com muita alegria. E você vai poder adquirir o seu presente para sua mãe e ainda ajudar a Casa do Caboclo Birajara. Nosso próximo encontro em corrente, daqui a 15 dias, com a corrente de Iemanjá, pedindo as bênçãos para nossas famílias. Nós não vamos encerrar como nós encerrávamos anteriormente a nossa corrente. Nós encerramos agora, nos despedindo desse trabalho de Umbanda. Adeus, Umbanda. Adeus. Fechando a nossa gira, peço fé e proteção aos meus orixás, ao meu anjo guardião. Muita proteção para encaminha minha vida ilumina com as bênçãos de Oxalá e do povo de Minas. Encaminha minha vida ilumina com as bênçãos de Oxalá, a centelha divina. Adeus, Umbanda. Adeus, está na hora, eu já vou embora. Adeus, Umbanda, adeus, está na hora, eu já vou embora. Adeus, Babalô, Orixá e Saravá, seus filhos, papai Oxalá. Adeus, Babalô, Orixá e Saravá, seus filhos, papai Oxalá. Que Deus abençoe a cada um de nós. Até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Até lá. Que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e será mais feliz. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor, leve o brilho nesse seu caminhar. Olhe que o dia já raiou, meu irmão, levante logo daí, faça algo de bom e
será mais feliz. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com Deus, vá em paz. Veja, o momento é agora, confie, recomece de novo e verás que o amanhã vai nascer mais feliz. A vida te espera lá fora, acredite, vai ser bem melhor. Leve o brilho neste seu caminhar. Cante a melodia que a brisa da manhã nos traz. Você é capaz. Siga em frente, meu irmão, vá com